Olá, convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi dado um bloco de 200 newtons pendurado aí de forma a tensionar, né, dois fios, que ele chamou aí de TA, TB, formando com o plano horizontal na parte superior 30 graus e 120 graus. Ele quer saber exatamente a medida de TA mais TB. Sugiro que você pause e tente resolver, depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma aplicação da lei dos senos, né, onde a gente precisa verificar o que está acontecendo ali. A gente tem aqui, né, na verdade, se a gente representar cada força que está atuando sobre esse objeto, né, de forma vetorial, a gente tem primeiro a força peso aqui, certo? Massa vezes a gravidade. E a gente tem a tensão A, a tensão B. Né? Então essas são as três forças que estão atuando aí, vamos dizer assim, nesse bloco. Ok? Bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar isso de forma genérica aqui. Ó. Então se eu tenho, por exemplo, três forças atuando num objeto em repouso, chamar essas forças de vetor 1, ou força 1, tá bom? Vou chamar uma outra de força 2, ou vetor 2, e vou ter uma força 3 aqui, tá? Então eu tenho três forças atuando no meu objeto, no centro de massa dele, e elas estão em repouso. Muito bem. O que a gente vai fazer é construir um triângulo a partir dessas forças. Observe, eu vou pegar essa mesma medida aqui, ó, vou colocá-la aqui, tá? Do mesmo tamanho. Então, ó, quando eu faço isso, reproduzo F1, só para não desgastar muito a figura aqui, não ficar riscando ela mesmo, vou pegar a força 2 no mesmo sentido que ela tiver, tá certo? Vamos até marcar aqui para ficar bem amarrado, olha só. Se eu chamar isso aqui de alfa, né? Esse ângulo aqui de beta, ok? E esse ângulo aqui de gama, alfa, beta, gama. Então eu peguei a força 1, só reproduzir, mas no mesmo sentido, né? Vou pegar a força 2, né? No mesmo sentido que ela tá, ó, e vou colocá-la aqui. O final do vetor, né? O início do vetor do F2 com o final do vetor F1. Tá? Tô adicionando, né? As forças aí. Então o que a gente tem aqui? Se eu pego esse mesmo vetor e reproduzo ele aqui, ó, vou ter essa situação, ó, F2. E vou fazer a mesma coisa com o F3. Eu vou unir o final dele, o início dele ao final do F2. O início do F3 com o final do F2. Então, quando eu faço essa união, eu venho para cá e percebo, observe, né? Percebo que eu consegui montar um triângulo sem mudar o sentido deles, né? Continuam todos no mesmo sentido. Esse triângulo é chamado de triângulo de Simon-Steven, ok? Triângulo de Simon-Steven. Triângulo de forças de Simon-Steven. Agora vamos analisar esses ângulos. Quando a gente trouxe, a gente mexeu neles, né? Mas a gente não mexeu de forma muito drástica, não. Só colocar aqui o sentido para ficar bem inteligível. O que é o sentido? Muito bem. Olha só. Vamos pegar primeiro esse ângulo aqui, ó. Quem seria esse ângulo aqui? Vamos pensar aqui. Ele está sendo formado por F3 e F2. F3 e F2. Então, na verdade, se você olhar, esse ângulo, ele é, se eu continuar esse cara aqui, ó, tudo aqui é 180. Então ele é o suplementar, né? Ele seria esse ângulo aqui, ó. O suplementar de alfa. Tudo bem? Isso aqui tudo é 180, o suplementar de alfa. Formado por F2 e F3, o suplementar dele, quando eu fiz essa translação, cairia aqui, ó, 180 menos alfa. Quem seria esse ângulo aqui? Ora, ele está sendo formado por F1 e F2. Na verdade, é pelo suplementar. Quando eu fiz essa translação, mas pelo suplementar dele, ó. Aqui eu tenho F1 e F2, na verdade. E o suplementar dele, ó, se eu continuo, seria o suplementar, seria esse ângulo aqui, ó, suplementar de gama. Já que aqui tudo é 180, seria esse ângulo aqui, o suplementar de gama. Então seria 180 menos gama. O que falta para 180, né? E por último, pelo mesmo raciocínio, F3 e F1, nós estamos aqui com F3 e F1, e a gente teria aí, ó, continuando, né, eu teria o suplementar do ângulo beta, né, tudo aqui é 180, tirando o beta seria esse cara aqui, ó. Então aqui eu teria 180 menos o beta. Tudo bem? E agora, praticamente resolvido o que a gente quer, né, porque o que acontece se a gente aplicar aí a lei dos senos que a gente estudou? A lei dos senos diz que cada triângulo, em todo triângulo, na verdade, em todo triângulo, cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então eu posso escrever assim, ó, F1 está para o seno de 180 menos alfa, na verdade, assim como F2 está para o seno de 180 menos beta, seno de 180 menos beta, vamos colocar aqui assim, né, para a gente ver que é o mesmo arco, assim como F3 está para o seno de 180 menos gama, ok? Só que agora o que a gente tem aqui, ó, ângulos suplementares, né? O que a gente falou quando a gente foi para o segundo quadrante? A gente falou o seguinte, ó, eu tenho aqui a projeção em Y de quem? Dos valores do seno, nessa circunferência de raio unitário, e a gente viu que quando eu pego um ângulo aqui do segundo quadrante, um ângulo qualquer, né, eu saio daqui positivamente e venho aqui para um ângulo qualquer, θ. A gente viu que, na verdade, para calcular o seno desse ângulo, eu teria a projeção, né? Se eu pegar 180 e tirar o ângulo, eu tenho aqui a projeção dele, ó, que seria dos próprios suplementar.
né, que tem a mesma medida, né, ó, que quem? Que tem a mesma medida do ângulo θ aqui. Então esse ângulo seria equivalente a esse ângulo, né, já que esses dois triângulos seriam congruentes, eu passo aqui a projeção vertical, né, mesma hipotenusa, mesmo cateto. E a conclusão que a gente chegou é que quando eu tenho o seno de um ângulo suplementar, isso vale o seno do próprio ângulo. Lembram disso? Então a projeção, que é essa daqui, ó, é a mesma do ângulo e do suplementar dele. A gente viu que a do cosseno acontecia a mesma coisa, só que a do cosseno caía negativa, né? Muito bem. Então esse resultado a gente mostrou. Eu vou aplicá-lo aqui, ó, porque agora o que eu tenho? Eu tenho F1 sobre o seno de 180 menos alfa. Ora, é o seno de alfa. Ora, eu tenho aqui F2, seno de 180 menos beta, é o seno de beta. E por último, eu tenho a força 3 sobre o seno de gama. Bom, esse resultado é o que a gente chama de teorema, né? Teorema de forças de Lamy, né? Teorema de forças de Lamy. Um objeto em equilíbrio, atuando em equilíbrio estático, né? Parado, atuando 3 forças sobre ele, essas forças se relacionam conforme a lei dos senos. Força 1 sobre, observe, ó, a força 1 sobre o ângulo oposto a ela, né? A força 3 sobre o ângulo oposto a ela, e a força 2 sobre o seno do ângulo oposto, né? Seno do ângulo, tudo bem? Então, independente da direção, se tiver em equilíbrio, vale a lei de Lamy. Pronto, feito isso, nossa questão está resolvida, né? Vamos lá? Vou apagar isso aqui para a gente resolver nossa questão. Então veja que eu saí do triângulo de Simon-Stevin e caí, usando a lei dos senos, no teorema de Lamy, né? Teorema da estática aí. Estática básica, né, do ensino médio. Então veja bem, senhores, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui as forças, ó, que são aqueles mesmos vetores, lembra? Tensão 1, tensão 2 ou tensão B, e tem aqui uma terceira força, que é a força peso, né? Eu preciso, então, fazer o quê? Eu preciso descobrir os ângulos, né? Eu preciso descobrir quem é esse ângulo laranja, porque ele está oposto a essa força laranja. Eu preciso descobrir quem é esse ângulo azul, porque ele está oposto a essa força azul. E por último, eu preciso descobrir também esse ângulo vermelho, porque ele está oposto à força peso aqui, ó. Ok? Massa vezes a gravidade. Bom, mas ele já deu em Newton, então nem precisava, ele podia ter dado a massa, né, para dificultar, mas ele já deu para facilitar. Então, olha só, pela lei de Lamy, né, vamos colocar aqui, ó, pela lei de Lamy, o que a gente sabe? A gente sabe que TA, né, está para o seno desse ângulo laranja, assim como TB está para o seno desse ângulo azul, assim como a força peso está para o seno daquele ângulo vermelho lá. Vamos achar esses ângulos? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou passar uma paralela aqui, ó. Essa paralela, né, à superfície onde eles estão pendurados lá, ao teto. Então eu tenho aqui, o quê? Eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal, não é verdade? Esse ângulo e esse têm a mesma medida, são alternos, né, cada um de um lado da transversal, e são internos, cada um, os dois dentro da paralela. Então se ali é 30, ó, esse pedacinho aqui, ó, é 30, não é verdade? A mesma coisa vale aqui, ó, esse cara é o suplementar de 120. Então para dar 180 aqui, ó, se eu já tenho 120, tá faltando quanto? Tá faltando 60, professor. E 60, olha só, ele vai ser quem? Ele vai ser o alterno interno desse cara de cima, ó. Tudo bem? Se eu passo outra transversal, eu estou dizendo isso, ó, que esse ângulo tem o mesmo tamanho desse ângulo, porque são alternos internos. Ok? Então se lá é 60, até aqui é 60. Muito bem. E agora, o que eu tenho? Bem, eu tenho 30 e tenho 60. Então o meu vermelho, para chegar a 180, 30 mais 60 dá 90, o meu vermelho tem que ser quanto? Tem que ser 90, professor. Perfeito. Então esse ângulo, na verdade, é reto, ó. Esse ângulo é reto. Tudo bem? E agora aqui, esses aqui são os mais fáceis, né? Quem é o pedacinho daqui, ó? Né? Eu tô com uma paralela e esse cara aqui, ó, verticalmente, a força peso, né? Se ela não tem nenhuma inclinação, o objeto está parado, em repouso, ele não está oscilando. Então aqui é 90, né? E aqui do lado, 90 também. Então, resumindo, esse ângulo laranja, ele vai medir 90 mais 60. Ele vai medir quanto? 150. Tudo bem? O ângulo laranja mede 60 de cima com 90 de baixo. O ângulo azul mede 90 de baixo mais 30 de cima. Ele mede 120. Então, ó, TB sobre o ângulo azul. E por último, o peso sobre o ângulo oposto, que é o vermelhinho, seno de 90. Pronto. Feitas essas considerações, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, vamos lá para o nosso velho ciclo, né? Na verdade, são só 2 quadrantes, a gente não viu o ciclo genérico ainda. Então eu tenho aqui o eixo Y, onde os senos se projetam, e eu estou com um seno de 150. Então ele está aqui em 90, e para chegar em 150, ele precisa somar quanto? Ele precisa somar 60, professor. Perfeito. Então se ele soma 60 aqui, ó, quanto que tem que ser aqui? 30. Então eu acabo de descobrir o quê, ó? Se eu construo a minha projeção dos dois lados, eu acabo de ver que esse ângulo todinho aqui, ó, que é o ângulo cujo arco mede 150 graus, o ângulo central mede 150 graus, ele, na verdade, vai ter a mesma projeção de quem? Desse cara aqui, ó, de 30 graus, né? Então, eu sei aqui o quê? Que o seno de 150 é igual ao seno de 30. Tudo bem? Se não quisesse fazer essa figura, você poderia usar a relação, né? E a redução ao primeiro quadrante, ó, que a gente viu. Na verdade, ó, quando eu faço isso, a gente até fez para demonstrar, né? Isso é o próprio seno do ângulo θ. Mas aqui visualmente você já resolve sem precisar, né?
Então, ó, você tinha 180 menos 60, vai dar o seno de 30, né? 180 menos 60, desculpa, 180 menos 150, vai dar o seno de 30. Do outro lado, eu tenho TB, seno de 120, mesmo raciocínio, né? Seno de 180 menos seno de 120, vai dar o seno de quem? 180 menos 120, dá 60, né? Seno de 60. E aqui eu tenho P, e o seno de 90 é o mais simples, né? E aqui em cima, ser raio unitário, ó, pi sobre 2, aqui ele vale 1, né? Seno de 90 vale 1. Ok? Agora tudo que eu preciso fazer é fazer a associação aqui, ó. Eu tenho aqui que TA está para o seno de 30, mas eu sei que o seno de 30 é 1 meio, ok? Já que eu estou falando de um ângulo agudo, né? Ângulo interno de um triângulo ali. E eu sei que isso tem que ser igual ao peso, mas o peso é 200 newtons. Isso tem que ser igual a 200. Ora, se eu multiplico o cruzado aqui, ó, TA vezes 1, eu vou ter o TA. E 200 vezes meio dá 100, né? 100 newtons. Muito bem. Também posso escrever o quê? Que TB está para o seno de 60, só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Assim como P está para 1, que é 200. Daqui eu tiro que TB é quanto? 200 por 2 vai dar 100, 100 raiz de 3 newtons. Ok? Tenho TA e TB, eu tenho a soma que ele me pediu. Ele me pediu TA mais TB. Ora, isso é 100 mais 100 raiz de 3, que é a resposta final da questão. Ou, se preferir, 100 que multiplica 1 mais a raiz de 3 newtons. Simples assim. É isso.